Meus amados irmãos e minhas irmãs, que a graça e a bendita paz de Cristo Jesus esteja com a igreja, com todos que nos visitam nessa noite, amém? Queridos meus irmãos, quem me conhece já aqui na igreja presbiteriana de Ananindeua já sabe que é do meu costume, é do meu feitio preparar séries de mensagens. Obrigado meu irmão, tenho uma admiração, um interesse muito grande nessa modalidade de pregação, sobretudo expositiva, porque encontramos nisso um espaço, um tempo mais prolongado para averiguarmos com paciência cada detalhe do texto e para discutirmos conceitos tão importantes para cada pregação. Às vezes, apenas num sermão exclusivo sobre aquele texto, a gente não consegue prolongar um pouco mais para mergulharmos mais profundamente no que a mensagem da Palavra de Deus tem a nos ensinar. E teremos nos próximos 3 domingos, começando hoje, você que começou hoje, já fica o convite para os próximos, uma série de mensagens sobre o coração do homem. E hoje nós vamos começar a abordar o tema do coração, falando de um coração transformado. Abra a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, leamos os versos 26 e 27 para o exame do que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Ezequiel capítulo 36, e leamos os versos 26 e 27 apenas. Ezequiel, que é um dos profetas conhecidos como profetas maiores, dada a extensão da sua obra, e ao lado de Isaías e Jeremias e Daniel. Mas vamos nos deter apenas nessas duas porções, esses dois versículos, verso 26 e o verso 27 do capítulo 36 de Ezequiel. Quando você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus, vamos ler juntos. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Ezequiel 36, versos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos ler todos juntos o verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, na tua dependência e inteiramente certos das nossas limitações, nós entregamos este importante momento do nosso culto diante do Senhor para que tu fales aos nossos corações. Nós sabemos que nenhuma oratória, nenhum domínio de palco será, Senhor, superior ao poder do convencimento do Teu Santo Espírito quando a Tua palavra é pregada. Por isso te pedimos que, na liberdade que Tu tens no nosso meio, possas, Senhor, com a Tua autoridade, comunicar os recados que tens à vida de cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite aqui na igreja de Ananindeua. Nos abençoa, nos dê concentração, reverência para entendermos e não nos permita, Senhor, enquanto usados por Ti aqui para pregar a Tua palavra, de maneira alguma dificultá-la, mas traga, Senhor, acessibilidade dos termos, das palavras que serão usadas para que todos saiam daqui poderosamente edificados. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Quem disse essa frase foi Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante do século XVI, sabedor que era da corruptibilidade do gênero humano, da decadência do nosso coração. E por toda a Bíblia, meus irmãos, nós vemos esse tema espraiado de diversas maneiras, de maneiras diferentes, e que nos permitem fazer exames da mesma forma profundos sobre o coração. Não é de hoje que essa temática do coração humano tem sido objeto da atenção de escritores, de teólogos, de pregadores e até mesmo de poetas e filósofos.
quase 9 séculos antes de Cristo, com notória sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo que estava, o sábio rei Salomão escreve em Provérbios 4:23, que diz: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No pensamento judaico antigo, esse conceito de coração do hebraico lev ou levav era central e multidimensional, tinha várias dimensões. Para o judeu, o coração não era só um órgão. Para o judeu, o coração envolvia também a mente, envolvia também a vontade, envolvia o ser total de uma pessoa. Para ele, o coração poderia ser entendido ou tinha o significado de ser o centro das emoções e das vontades humanas. Como Deus fala ao povo, lá em Deuteronômio 6:5, dizendo: amem a Deus de todo o coração. Leve, no hebraico, significa centro de vontade, de emoção. Amar a Deus como um sintoma de expressão de fé. Também, para o judeu, o coração era entendido como um receptáculo do intelecto. Aí ele já parte para a consciência, como está lá em Deuteronômio 8:5, dizendo a respeito da instrução no coração que devemos ter sobre a disciplina de Deus. Então aqui já fala de consciência, de intelecto. Também para o judeu, o coração significava a fonte da moralidade e da espiritualidade humana, como está lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus. A corrupção, diz aqui o profeta Jeremias, falando da parte do Senhor, está enraizada neste órgão. Obviamente, ele falando aqui não do miocárdio, falando do conceito do coração, como eu estou explicando. E também, para uma quarta e última concepção que o judeu tinha sobre o coração, ele fala do símbolo da relação do homem com Deus, como está também em Deuteronômio 10:16, a aliança da circuncisão do coração, dizendo o Senhor ao povo: circuncidai, pois, o vosso coração, não apenas numa mutilação física, que era o sinal da aliança de Deus com Abraão, mas principalmente a do coração, a circuncisão espiritual, a circuncisão que importa em renúncia, em morte para o eu. Pela importância, meus irmãos, desse tão profundo tema, e visando trabalharmos com paciência cada um dos conceitos que serão apresentados a respeito do coração, é que pela orientação do Senhor, nós decidimos começar hoje essa série de 3 mensagens que vai do coração de Deus para o teu e para o meu também, começando hoje para falarmos de um coração transformado. No domingo que vem falaremos sobre o que a Bíblia nos ensina sobre um coração puro, e finalizaremos no último domingo de julho, com a permissão de Deus, falando sobre um coração convertido. Embora Ezequiel, meus irmãos, nesse texto que nós lemos introdutoriamente, na condição de profeta do exílio babilônico, falando do exílio para exilados e não exilados, os que ficaram em Judá, a sua mensagem, a mensagem global do profeta Ezequiel, ele engloba o anúncio da destruição que o povo de Deus enfrentaria pela sua persistente idolatria e injustiça. Mas Ezequiel traz também no seu livro, primordialmente, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação divina, que passa pelo arrependimento, pureza e sinceridade de coração. O coração do seu povo, que era cativo de ídolos, o coração do seu povo, que sofreu as consequências de 70 anos na Babilônia, penando, sofrendo, sendo tirado das suas famílias, da sua cultura, do seu culto, do seu modo de vida, para uma terra estranha, para serem humilhados, para serem feitos escravos, tudo pela desobediência e pelo seu coração, que nunca foi totalmente devotado ao único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E é com base, meus irmãos, nessa importante mensagem de Ezequiel, que nós vamos dar o pontapé inicial nessa série de mensagens sobre o coração humano, convidando você nessa noite a refletir conosco em 3 importantes e fundamentais aspectos dessa obra de transformação do coração humano
que é feita pelo Senhor em nossas vidas. A primeira coisa que eu queria trazer a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é como recebemos um coração novo. O verso 26, parte A, do texto que lemos, diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Quando olhamos para um texto paralelo, para amplificarmos o nosso entendimento sobre esse novo coração, nós podemos ver o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando ele nos diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então não é possível que você pense que uma nova criatura pode ter um coração velho, ou que uma nova criatura terá um espírito velho. Jesus usa muito essas referências do novo e do velho para falar também da renovação, da transformação que nos é operada pelo seu poder e pela sua instrução em nossas vidas. A promessa que Deus fez aqui para Ezequiel, e transmitindo ao povo do exílio, ao povo que não estava no exílio e tinha ficado em Judá, ela se realiza muito tempo depois. Esse coração novo, queridos, não foi dado aos israelitas, não foi dado aos judeus, quando eles tornam 70 anos depois para o exílio, ou para Jerusalém, melhor dizendo. Esse coração novo nos é dado de graça pela obra de Cristo Jesus, essa transformação radical, mencionada por Paulo na segunda carta aos Coríntios, como lemos, uma nova criatura, um passado que já não está, agora tudo é novo. Essa mudança interna, ela só ocorre com o ato da regeneração, quando o Espírito Santo, apoderando-se de maneira irresistível do nosso ser, traz para nós uma nova condição de vida, um novo olhar, uma nova conduta, um novo pensamento, uma nova fé. A palavra hebraica aqui, usada lá no texto de Ezequiel para novo, é kadash, e implica em algo totalmente renovado, restaurado. Essa palavra kadash era usada no hebraico para referir-se a um muro que é totalmente derribado para ser feito de novo. Não podia passar só uma tinta, um reboco, uma massa, ou ladrilhá-lo, enfeitá-lo, embelezá-lo, não era suficiente. Kadash, do novo, era derrubar e fazer do zero. Implica uma coisa nova, restaurada, uma mudança completa, mas também profunda. E essa transformação, queridos irmãos e irmãs, ela tem sido afugentada de muitos púlpitos, de locais que se chamam igrejas, mas não são, e levam a engano muitos dos fiéis que ali frequentam, muitas vezes com devoção sincera ao Senhor, mas com nenhum desafio à mudança. O coração pode ser velho, as vestes podem ser velhas, a natureza pode ser velha, os objetivos são velhos, os sonhos são velhos, tudo é velho, e a pessoa pensa que nasceu de novo. Mas esse novo nascimento, ele começa pelo coração. É interessante refletirmos, meus irmãos, que não por acaso, um dos primeiros órgãos formados no feto, no bebezinho, ainda no ventre da sua mãe, qual é? O coração. Eu posso me lembrar, e ainda com emoção no olhar, da primeira vez que eu vi os batimentos do coração da minha filha. E foi um dia muito especial. Primeiramente porque foi uma filha almejada, sonhada, dedicada a Deus em oração. Segundo porque estivemos ali diante de um milagre da vida. O Senhor, num serzinho tão indefeso, não tinha nem 1 centímetro, e já estava ali com toda a saúde, sendo cuidada e zelada pelo Senhor. A substância informe referida lá no Salmo 139, quando Davi fala da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. A regeneração, meus irmãos, ela começa por onde? Pelo coração. Pense você no novo nascimento que foi ali objeto do diálogo de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, naquela noite, às escondidas, em Jerusalém. E Jesus diz a ele: importa que você nasça de novo. Mas na literalidade de um bom judeu, Nicodemos fala: mas como, mestre? Rabi, como poderei eu voltar para o ventre de minha mãe? E ele fala desse novo nascimento, que não é um nascimento do ventre, é nascimento da água, é nascimento do Espírito.
que nos confere um novo coração. Essa nova criatura espiritual que você foi feita em Cristo, ela começa a se desenvolver do coração. Como mente, como local de intelecto, como expressão de vontade e de emoções humanas. A regeneração desse coração é muito mais do que uma simples reforma moral. Esse novo coração, meu irmão, esse novo coração, minha irmã, não vai se evidenciar na sua vida apenas porque você parou de falar palavrão, porque você parou de fofocar, porque você parou de manifestar-se de maneira rude ou ignorante. Isso são algumas evidências, principalmente vem de dentro para fora. Ela é muito mais do que uma reforma de hábitos, é uma reforma completa do nosso ser, é uma recriação. É por isso que Paulo não usa nenhum outro tipo de alegoria para encaixar essa realidade espiritual do novo nascimento, do novo coração. E da mesma forma, aqui em Ezequiel, Deus não deixa brechas para pensarmos que a velha criatura pode ser acomodada nessa nova realidade, ou que pode só passar uma tinta por cima e está tudo certo. Leva no martelinho de ouro, deu um reparo e ninguém está vendo. Essa mudança é de fato e de verdade, precisa ser completa, não pode ser parcial. O novo coração, você não pode ter um novo corpo inteiro com o coração velho, como dissemos no início, por motivos de lógica, tanto material quanto também espiritual. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e vou colocar dentro de vocês um espírito novo, a saber, o Espírito de Deus. Ele completa isso no verso 27. Meus irmãos, essa regeneração ela precisa passar nas nossas vidas, no mais profundo íntimo das nossas vicissitudes, daquilo que nos aflige, dos nossos dilemas morais, psicológicos, familiares, profissionais, individuais. Tudo precisa ser renovado para que experimentemos essas batidas renovadas num coração que Ele promete nos dar, que é novo. Essa transformação que Ele nos promete é completa e envolve coração e espírito. Como Calvino escreveu, Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos transforma internamente, concedendo-nos um novo coração para que possamos amar e obedecer a Ele. Eu fico feliz, fico muito grato a Deus quando vejo gente nova na fé, com tanto desejo de fazer o certo, de abandonar o pecado. E da mesma forma fico triste, angustiado, quando presencio gente da velha guarda da fé, aproveitando-se aí do termo, mas com dificuldades de coisas simples na sua carreira cristã, abandonar pecados de estimação, coisas bobas, mas que de tão bobas vão se acumulando e o impedindo de desfrutar da plenitude da intimidade com o Senhor. Não basta só você cantar aqui, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Se você durante uma semana inteira não derrama uma única lágrima em oração com o teu Pai, não adianta você dizer aqui que o Senhor é teu refúgio, é o teu abrigo, é o teu lugar secreto, se quando acontece um primeirinho problema, de menor instância, você corre para pessoas, você corre para instituições e não se debruça em oração para entregar a tua vida diante do Senhor. Foi Ele que te deu um coração novo. Nós precisamos saber a quem recorrer na hora difícil. Sabedores, meus irmãos, que essa nova condição que um dia você e eu recebemos em Cristo, ou se você não recebeu, receberá se for da vontade de Deus. Esse é um presente de Deus, da graça de Deus. Não há um único mercado ou loja que disponha dessa venda, ou nenhuma clínica humana que possa transformar teu coração. Apenas Cristo, apenas o Senhor que diz ao seu povo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É iniciativa de Deus, e o alvo somos nós.
Em segundo lugar, queridos, olhando para esse texto, na parte B do verso 26, nós nos deparamos ainda com a realidade da remoção do coração de pedra. O verso 26, parte B, diz: eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Por que de pedra? Quando a gente olha para Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 7, verso 12, nós lemos assim: sim, endureceram os seus corações como diamantes, para que não ouvissem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas antigos. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. É o coração rebelde, é o coração surdo para ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos falar. O coração de pedra é representado biblicamente, meus irmãos, pela insensibilidade espiritual, pela resistência, a obstinação. Quando eu me lembro e vejo esses termos diante de mim ao estudar esse sermão, me lembro logo de Saul, quando, tendo recebido o comando expresso de Samuel: me aguarde para oferecer a oferta, e ele teimando, precisando ali se socorrer na guerra e na batalha, vou fazer o sacrifício. Samuel, quando chegar, ele faz outro se quiser, e o resultado todos nós já sabemos. É nisto que Samuel volta-se quando chega para Saul e diz: é muito melhor obedecer do que sacrificar. É isso, melhor é prestar obediência ao Senhor do que fazer as coisas do nosso jeito. Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa que tem um novo coração, mas na realidade, seu coração é um diamante, é uma pedra bruta. O diamante aqui usado na expressão simbólica e alegórica de Zacarias, remete-nos para uma pedra, um minério extremamente difícil de ser lapidado, que é o diamante. Quase que indestrutível, não fosse o poder de fazer os impossíveis que pertencem ao nosso Deus. O coração de pedra é a insensibilidade. Já o coração de carne simboliza exatamente o contrário. A carne, ela é sensível, ela é receptiva à voz de Deus. A palavra hebraica para carne aqui é bazar. Sugere um estado de vitalidade e de sensibilidade, contrastando fortemente com essa dureza do coração empedernido ou petrificado. Esse contraste, meus irmãos, do coração de carne com o coração de pedra, no linguajar do profeta Ezequiel, nos lembra da importância de sermos sempre receptivos à orientação e principalmente à correção divina. Eu vejo quando um crente está maduro, está firme na fé, quando eu chamo ele no gabinete para chamar atenção, e ele sai agradecendo. Eu vejo um crente quando ele está firme no Senhor, maduro na sua caminhada, quando ele recebe uma crítica construtiva, ele agradece a Deus, fica feliz por saber que alguém tem olhado por isso e não o abandonado para fazer tudo da forma como ele bem entender. Mas tem muita gente com coração de pedra. Aqui, lá fora, tem gente com coração de pedra. Sempre tem. Eu já tive também. Porque, meus irmãos, quantas vezes que o Senhor tem algo a nos comunicar e Ele não vai como Samuel, não espere que isso vá acontecer. Samuel, Samuel, Senhor, eis-me aqui. Ele vai usar uma pessoa para te falar. Ele vai usar um domingo, uma pregação para te comunicar a sua verdade. Na sua multiforme graça, são muitas as formas pelas quais Ele falará e tem falado com o seu povo, mas sobretudo por meio do seu Filho. É o que o escritor aos Hebreus nos diz. Havendo Deus falado outrora de muitas formas e maneiras, nos fala hoje por meio do seu Filho. Falou antes por meio dos profetas, falou antes por meio da lei, fala hoje por meio da graça do Filho, que comunica-nos a sua verdade. Tem muita gente com coração de pedra, e essa pessoa com coração petrificado, ela resiste
ao Espírito de Deus, ela caminha em rebeldia, enquanto que um coração de carne ele é moldável. Eu já vi, fazendo um parênteses, coisas fantásticas serem feitas no âmbito da culinária com carne. É impressionante. Certa vez eu vi um vídeo de um cidadão que preparando uma peça de picanha para assar no churrasco. Eu acho que esse cara é crente, porque ninguém tem um dom desse assim e não é um filho de Deus. E ele preparava essa carne com uma extrema habilidade. Ele cortava de um lado para fora, puxava a gordura para dentro, e o resultado era fantástico, era picanha recheada, que era chamado. Eu estou de dieta, não estou acostumando até falar sobre essas coisas de carne, porque aí prejudica, né, o foco. Mas olha só, a carne ela é maleável. Tenta fazer um churrasco de pedra, para ver só um negócio. Espetinho de pedra. Não dá para você trabalhar. A pedra, para ser esculpida, e por isso tamanha admiração se tem pelos escultores do período renascentista, como Michelangelo e tantos outros, por eles conseguirem moldar detalhes na pedra, porque é difícil. Uma lasca a mais, uma batida com um pouquinho mais de força, quebra tudo. É mínimo o ajuste fino dessas obras de arte. É difícil de trabalhar com a pedra, mas a carne é diferente. A carne aqui não é um sinônimo negativo. Você vai ver em outros contextos o próprio apóstolo Paulo referindo-se à carne como aquela que contende com o espírito. Aí ele está falando da nossa natureza carnal. A carne aqui fala da natureza biológica, que naturalmente ela não é péssima. O que é ruim, o que é degradante, o que está imerso em pecado é a carne no contexto espiritual. Mas essa carne aqui ele usa para falar da maleabilidade do coração daquele que atende ao comando e à voz da vontade do Senhor. Essa transformação, ela é prometida por Ezequiel e, portanto, é uma obra de Deus. É Ele que nos torna capazes de obedecer ao seu chamado com submissão e com amor. Jesus vai citar o profeta Isaías em João 12:40 para explicar a incredulidade dos escribas e fariseus, atribuindo essa incapacidade de crer, a cegueira espiritual e, olhe lá, a dureza de coração. Coração duro, diz o Senhor Jesus, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Quando seus discípulos disseram: mas por que eles não creem, mestre? Os teus sinais, é visível, é notável a tua autoridade, tu que és o Filho de Deus, o Messias. Ele diz: porque não é exatamente para que creiam. Ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. E por isso deu o poder a todos os que creem de serem chamados filhos de Deus. Está lá no capítulo 1 de João. O coração de pedra, meus irmãos, insensível, obstinado pela obra divina, miraculosa, ele é substituído a partir da intervenção de Cristo e somente dela, por um coração que é sensível, um coração de carne, um coração que é obediente à vontade de Deus. Jonathan Edwards, ele afirma que a regeneração transforma as pedras do nosso coração em um coração sensível à vontade de Deus, ao toque da sua palavra. Pastor, eu queria saber a vontade de Deus. Leia a sua Bíblia. Mas eu queria saber mais, eu tenho que saber mais. Leia com mais constância. Aconselhe-se com gente crente, com gente madura na fé, que terá algo para te oportunizar na caminhada, nessa partilha da vida que é a igreja. A igreja não é, meus irmãos, local para endurecermos o coração. Mas nós sabemos, infelizmente, que cegos pelo poder, pelo status, cegos pelos reconhecimentos de homens, cegos por anseios pessoais, muitos homens e mulheres têm se desiludido no seio das nossas igrejas, correndo atrás de coisas que têm endurecido cada vez mais os seus corações. E quando na realidade é no quarto secreto, no quarto de oração,
no silêncio da tua relação com o Senhor que te criou, com teu Pai, é que Ele trabalha para amolecer teu coração, para colocar aí pouco a pouco um coração de carne, do jeitinho que Ele quer e que Ele fez. Não pense também que sozinho você vai conseguir nessa jornada atingir esse objetivo, porque essa é uma obra dele, tanto da troca do coração novo, quanto para também esse trabalho de restauração daquele coração petrificado. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, ainda nesse texto, no verso 27, nós olhamos para um coração capacitado pelo Espírito de Deus. O verso 27 diz: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andais nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Paulo vai usar essa mesma ideia em Romanos 8,4, quando ele nos diz para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O coração que é capacitado pelo Espírito, ele anda segundo o Espírito. É uma questão crucial entendermos, meus irmãos, que a capacitação do Espírito Santo, ela é precisamente o que nos faz viver em conformidade com os estatutos e os mandamentos de Deus. Em Romanos, Paulo explica que a vida no Espírito, como lemos aqui em Romanos 8,4, é essencial para cumprir a justiça da lei, porque Ele é perfeito, a sua vontade é boa, perfeita e eficaz e excelente. É Ele que nos dá condições. Sem Ele você já está fracassado nessa luta constante de se revestir da lei do Senhor, da sua justiça. O termo hebraico para espírito, você deve conhecer, é uma onomatopeia. É uma palavra que nos dá o sentimento de um ato da natureza, uma coisa inanimada, que é o vento, o sopro, o espírito. Assim entendiam os hebreus. Por isso, o termo hebraico para espírito é ruach. É isso, é ruach. É o vento soprando, indicando a força vivificante e dinâmica do Espírito Santo em nossas vidas. E não por acaso ele fala dessa capacitação que o coração que ele bota nos seus filhos, no seu povo, que é de carne, que não é mais de pedra, um coração novo, ele é acompanhado de um Espírito novo, que é o Espírito de Deus, porque é Ele que traz vida. O coração sem o Espírito é um coração sem batimentos, é um coração negativado, é um coração sem sangue, mas o coração com o Espírito tem vitalidade, tem energia, tem dinamicidade, tal qual no exemplo de Ezequiel 37, o próximo capítulo, quando ele fala de um dos textos mais belos do Antigo Testamento, a visão do vale de ossos secos. É a palavra de Deus dita pelo profeta que ocasiona a regeneração dos tecidos, dos tendões e daqueles ossos ali ressequidos, para que fossem feitos corpos vivos para a honra e glória do seu nome. Viver pelo Espírito, meus irmãos, significa depender para tudo da sua orientação e do seu poder em cada um dos aspectos da tua e da minha vida. Isso não é uma coisa que você possa conquistar com a sua própria força, mas é uma obra contínua do Espírito Santo em nós. O resultado disso, queridos, é uma vida que reflete a justiça do nosso Deus, evidenciada onde, você me perguntaria? No cumprimento dos seus mandamentos, através do poder e da direção do Espírito. É fantástico. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem mais vontade de pecar. Você vai pecar, porque você ainda é um pecador, até o dia que Ele virá para nos revestir de glória completa e definitiva, que é a glorificação. A gente ainda não chegou nesse estágio, estamos na santificação. É um processo difícil, matar a carne. Experimentou espetar a agulha no dedo? Dói, né? Imagina, espiritualmente falando, quando essa carne, no contexto da morte espiritual que devemos enfrentar ou experimentar para também ressuscitarmos com Ele para uma nova vida, ela arde, ela dói, ela fere, mas ela é necessária.
Ele nos dá um novo coração, queridos. E esse é o grande milagre divino realizado pelo Espírito em nossos corações. Mudar a nossa consciência, o nosso coração, colocando agora o seu Espírito para nos guiar, para nos governar em tudo que nós façamos. Coisas simples, coisas complexas, e ali está a marca, a digital de Cristo na tua vida, imperando. É impressionante. Nas relações que você tem com os seus amigos, com a sua esposa, com relações profissionais, no serviço que você presta na igreja, na tua rotina de leitura da palavra, de vida de oração, no que você compra, no que você vende, no cuidado que você estende para quem precisa. As marcas de alguém que é e pertence ao Espírito Santo. Ele nos dá um novo coração, mas não somente, também nos dá um novo espírito, porque é daí que surge, não espontaneamente, porque nós não temos mérito algum nessa obra, mas pela sua boa graça, Ele nos dá a condição de desejar amar a Ele e de lhe obedecer. O Espírito Santo, meus irmãos, como está lá em Isaías 44, 3 e Gálatas 5, 22 e 23, Ele é dado para nós, para capacitar o nosso coração, mas também como uma água refrescante sobre o solo seco e árido, que era o nosso coração antes da salvação. Ele produz também o fruto do Espírito em nossas vidas. O Espírito também é visto no testemunho do nosso coração como prova de que nós pertencemos à família de Deus. Está lá em Romanos 8, 9, 14, de 1 a 7, e Efésios capítulo 1, 13 e 14. É pelo fato, meus irmãos, de termos o Espírito de Deus dentro de nós, que nós também somos coparticipantes da natureza divina. É o que o apóstolo Pedro nos diz na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 4. Por termos uma partícula de Deus em nós, você também é coparticipante, por isso casa, por isso templo vivo do Espírito Santo. O templo não são essas paredes, o templo não são suntuosos auditórios lotados de pessoas vazias. O templo é você, habitação viva do Deus Altíssimo, entrando para adorar nessa casa de oração, e é só isso, para sair como igreja e ser igreja do lado de fora. É Ele que nos concede toda a condição de obedecê-lo. E olha só, é justamente a natureza que determina a conduta. O cão se comporta como cão, cães se comportam como cães. Não use para o ponto de vista espiritual, quando a gente fala cão, tá? Não estou falando do nosso inimigo, estou falando do canino. Também da mesma forma, uma árvore de laranjas apenas produzirá laranjas. Mas o povo de Deus, ele se comporta da mesma lógica biológica e ecossistêmica. O povo de Deus se comporta como o seu dono se comporta. Ou seja, precisamos nos comportar como quem pertence a Deus, porque temos natureza divina também em nós, que é o seu Santo Espírito que em nós habita. A presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, é o que nos capacita, como Ezequiel diz ao povo aqui, no verso 27, a viver de acordo com a lei de Deus. Pastor, mas é difícil. Eu olho para a lei de Deus, eu olho para os 10 mandamentos. É difícil não levar o nome do Senhor em vão. Quantas vezes sou tentado a isso, e eu me policio, mas não dá. Dá, se você reconhecer que não dá, diante dele, em oração, e aí ele te fortalece, te capacita para conseguir. Pastor, mas eu tenho um problema com os meus olhos. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu frequento os cultos, eu tenho vida devocional, eu visito os meus irmãos, minhas irmãs, pratico o bem dentro das minhas possibilidades, mas passou uma moça aformoseada ou formosa do meu lado, eu já... Pastor, tudo certo na minha vida, porém, eu não pago os meus impostos. Porém, eu tenho palavreado chulo. Porém,
eu não tenho fidelidade com o Senhor. A verdadeira transformação do coração não é uma obra nossa, não é algo que você tenha que deixar de fazer, é algo que você tenha que reconhecer, que é a sua fraqueza e total dependência dEle. É o que Martin Lloyd Jones nos diz: a verdadeira transformação é uma obra do Espírito Santo e somente dEle. Ele é quem nos capacita a viver uma vida de santidade. Meus irmãos, o coração que é capacitado pelo Espírito de Deus, ele abandona o pecado com muito maior facilidade. Somente assim nós podemos galgar os passos da evolução na nossa caminhada ao lado de Cristo, porque Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. Para quê? O profeta nos explica. Ele põe em nós a habitação do seu Espírito, para que nós passemos a andar nos seus estatutos, para que nós possamos guardar os seus juízos e para observarmos a cada um deles, lembrando-nos de tudo que Ele fez por nós e de que nós somos e temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós queremos concluir, meus irmãos, essa primeira mensagem dessa série, lembrando do dito dos antigos, e você certamente vai lembrar: o coração do homem é terra. Quê? Ninguém lembra dessa? O coração do homem é terra que ninguém anda. Entretanto, o que a Bíblia nos ensina, em contrariedade a esse ditado popular, é que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Lá em Jeremias 17:10, o Senhor diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ao refletirmos, meus irmãos, sobre a mensagem de Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, que vimos aqui nessa noite, nós vemos a promessa transformadora de Deus em nos dar um novo coração, e não somente, também um novo espírito ao seu povo. Essa transformação não é apenas na superfície, na exterioridade da vida humana, não, mas é uma renovação profunda que começa no interior e se manifesta em todas as áreas da nossa vida diária. Deus não remove apenas o teu coração de pedra, endurecido pelo pecado e pela rebeldia, mas Ele também o substitui por um coração de carne, sensível à sua vontade e receptivo ao seu Espírito. Esse é um ato da graça soberana de Deus, onde Ele, e não você, Ele transforma a tua vida, Ele transforma as tuas intenções, Ele transforma os teus sonhos, transforma os teus objetivos, transforma a tua cosmovisão, tua visão de mundo. Ele transforma as tuas concepções, as tuas ideias, transforma o teu comportamento, transforma o teu vocabulário, transforma a tua conduta em todas as áreas. Porque a sua transformação é completa, não apenas na superfície. Ai de nós, se essa transformação dependesse da nossa vontade ou da nossa iniciativa. E graças a Deus, porque Ele se encarrega, promete e cumpre esta aliança que faz contigo e comigo, de transformação, de refeitura, recriação do coração de pedra para um novo coração transformado, sensível ao seu falar. Para ilustrar, meus irmãos, essa transformação, nós vamos considerar a restauração de uma antiga casa. Imagine comigo, uma casa muito velha, negligenciada em muitos anos e quase em ruínas. Para muitos, essa casa pode parecer totalmente perdida, mas um habilidoso restaurador pode enxergar o seu potencial. Ele não vai fazer apenas reparos na fachada daquela casa, mas vai primeiro às fundações. Depois ele substitui as partes deterioradas e restaura a casa
por completo, de dentro para fora, tornando ao seu estado original, e não apenas cobrindo as falhas aparentes, mas tornando-a melhor do que antes. Da mesma forma, meus irmãos, Deus, o grande restaurador, Ele não apenas cobre as nossas falhas, super cola, adesivo, massa corrida por cima e depois vai quebrar tudo de novo. Não, Ele sendo o restaurador por excelência, Ele nos transforma por completo, nos faz de novo, do zero, restaurando-nos a sua intenção original como filhos e filhas de Deus, cheios de propósito, cheios de beleza, cheios da sua graça, cheios de alegria, de ânimo para viver. A transformação que Deus opera em nós é, além de profunda, duradoura, pois nos leva para a eternidade, renova cada aspecto do teu ser para refletir quem Ele é em ti, de maneira inteira, de maneira holística, envolvendo corpo, alma e espírito, e para refletir no teu falar, no teu olhar, nas tuas mãos, nos teus pés, no teu sentar, no teu dormir, a glória e a majestade do Deus que te fez novo. Semana que vem, nós vamos continuar nessa série com a permissão de Deus, refletindo no Salmo 51 sobre um coração puro. E que Deus nos ajude, meus irmãos, a sempre termos no nosso coração a certeza de que essa transformação é em nós operada no coração por uma obra maravilhosa e eterna do Filho de Deus, o legítimo Salvador das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé comigo nesse momento, vamos orar ao Senhor e em seguida entoarmos um cântico, então, encerramento ao nosso culto de hoje. Senhor Jesus, gratos te somos, Senhor, porque um dia